Eba! Em casa com os Peratala com tudo, a todo vapor, que toda semana nós temos vídeos maravilhosos para vocês. E vocês fiquem espertos, gente, ó. Terça, quinta e domingo, das 8 às 8h30 da noite, das 20 às 20h30, nós estamos na rede SDP TV, a emissora que quer te ver. Então vocês venham com a gente. E outra coisa, vão no meu canal do YouTube, Cibele Atala, no meu Instagram, Cibele_Atala. Estão sempre ligados lá, que tem sempre vídeos sensacionais para vocês, tá bom? Hoje eu estou recebendo uma pessoa também, gente, que ele é diretor-presidente do Instituto Pangeia. Você já ouviu falar? Eu não. Então nós vamos saber tudinho com ele agora, que é o Gil Ramos. Seja bem-vindo, Gil, tudo bem? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Eu acompanho o seu canal, já assisti alguns programas seu. Parabéns. Obrigada, É um canal que acho que a população precisa, né? Que é um canal informativo, cultural, né? Gastronômico. Verdade, né? Aqui tem de A a Z. Eu que agradeço o convite, sinto-me honrado por estar aqui. Obrigado, viu, Gil? Ô, Gil, mas fala pra gente um pouquinho o que representa e o que é esse Instituto Pangeia. O que ele trata, ele aborda sobre o quê? Nós criamos um projeto chamado Turma da Mata contra o Conde de Montenegro, que fala sobre educação ambiental com animais da fauna brasileira. Né? Sim, desculpa. Não temos cachorro, infelizmente, na Turma da Mata. Né? Nós trabalhamos com animais que estão em situação de risco, né? Estão em risco, por exemplo, jaguatirica, tamanduá-bandeira, os animais genuinamente silvestres brasileiros. Né? Por exemplo, hoje, qual é o nosso princípio? Nosso princípio é assim: você só protege o que você conhece e você só conhece aquilo que você ama. Você só ama aquilo que você conhece. Então, fala-se muito em leis. O Brasil é o país que mais tem leis ambientais, mas que pouco tem projeto de educação ambiental. Então, nós nos baseamos em 3 pilares, que é a educação, meio ambiente e a sustentabilidade. Mas isso tem que ser transformado num vetor, tem que ter algo que a população se identifique, não só as crianças, como os adultos também. Sim. Então, nós temos esses animais transformados nessa turminha, a Turma da Mata, né? Que são divididos em 4 grupos: Mixanga, Nuru, Magui e Revoar, que é terra, água, fogo e ar, e eles participam de aventuras. E essas aventuras são sempre contra o Conde de Monte Lixo, que as crianças podem acompanhar, estaremos desenvolvendo jogos, etc. Né? Escuta, você quer tomar alguma coisa? Você aceita? Uma pinga, mas eu acho que não tem. Estou brincando, gente, eu não tenho pinga. A pinga eu não sou ficar Estou brincando, é brincadeira. Você corta isso. Opa, Bela, desculpa. É brincadeira, tá? Não beijo. Ai, meu Deus do céu. Você toma um suquinho. A outra pode ser um suco de pêssego, porque o suco de uva tá acabando. Eu agradeço. O Cláudio vai cortar aonde? Não vai cortar não, vai assim mesmo. Não, vai ser Deixa o meu pinga mesmo. Gente, tá muito bom. Sério. Na Agora, verdade, gente, tem sim suco de uva, tá? Já que eu tô... E não está batizado. Exatamente. Mas tá na geladeira, tá? Então... agora a Del Valle também pode patrocinar a gente, né? Del Valle, aliás, esse suco Del Valle, ele não tem conservantes, então ele é bem mais suave, ele é bem gostoso. Outra coisa também que eu faço muito com o suco Del Valle aqui, eu coloco o suco de pêssego, como ele é mais concentrado, eu acabo jogando um pouquinho mais de água para ele ficar um pouquinho menos denso e fica uma delícia também. Está muito bom. Né? Mas, Gil, voltando, há quanto tempo vocês estão no mercado já com esse O projeto? projeto, na verdade, o Instituto existe desde 2008. Eu sou o presidente desse Instituto, na verdade, há 2 anos. Né? Nós temos a missão de ter um departamento do Instituto em cada estado brasileiro para trabalhar com as matizes daquele local. Né? Por exemplo, São Paulo, as jaguatiricas estão em extinção em São Paulo. Suponhamos que na Bahia, por exemplo, seja o mico-leão-dourado. Então, o Instituto vai trabalhar com um projeto de educação referente àquela região. Entendeu? Entendi. Então, em São Paulo nós temos a Turma da Mata, que na verdade é o carro-chefe, mas nós temos o projeto de trabalhar em cada estado desse sentido. Então, estamos fundamentando agora, finalizando as fundamentações do Instituto em São Paulo. Esse modelo vai para os outros estados e para fora do país. Nós temos convite, por exemplo, para implantar o mesmo modelo na África, em Angola e nos Estados Unidos. Né? Então, só que nos Estados Unidos nós vamos trabalhar com animais da fauna da América Latina. Então, esse projeto já está em desenvolvimento. Muito legal. E escuta, e quais são as preocupações, as principais preocupações de vocês? A preocupação do Instituto é deixar um legado.
né, é a sustentabilidade. A sustentabilidade não é você falar só de educação ambiental e só mostrar. Você tem que educar e fazer com que a pessoa que está vivendo aquele momento deixe aquilo para as gerações que virão. Entendi. Mas isso não só na teoria, e sim na prática. Né? O Instituto ele trabalha com poucos parceiros, então nós lançamos um outro projeto chamado Um Novo Jeito de Educar, que é usando a moda como ferramenta de educação ambiental. Né? O nosso primeiro lançamento, se você me permitir. Ah, eu quero, mostrar, tô vendo aí que você está com chinelo. nós pegamos aquele gancho de que as mães, né, usavam chinelo para educar os filhos na chinelada. É verdade, né? opa, eu levei algumas chineladas. Também. As mães sempre davam de uma chinelada na gente. É. Lindo, não? E aproveitando Muito esse bonita. gancho, nós criamos o projeto Um Novo Jeito de Educar, que é cada chinelo vem com um personagem e cada personagem conta a sua história naquele chinelo desenvolvido por uma artista plástica da Argentina, que é a Andrea Cruz. Que né? show! Então, por exemplo, nós temos aqui o Xande. Aqui ele é o papo torto, tá? Ele é um jacaré do papo amarelo, que ele comeu a pedra fogo, que é a pedra nuru, e ele virou o bicho do papo torto. Né? Sim. Então a mãe vai comprar, vai adquirir o chinelo. E vai saber essa história. E aí vai explicar para o filho, eu não vou te bater com o chinelo, eu vou te explicar o que é um jacaré. Eu entendi, do papo olha que amarelo, legal. entendeu? E a indústria do chinelo hoje produz 240 milhões de pares por ano. Então se a gente tiver 240 milhões de mães educando, né? Se bem que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, mas se você produz isso e torna isso um vetor de educação ambiental, você pode levar para as outras áreas, né? Não só o chinelo, mas também vestimenta e adereços. Muito bem feito, né, sim, Gil? sim. Uma graça. Muito bonito. Gostou, Cláudio? Você tá de olho, hein, Cláudio? Bonito esse chinelo, O que hein? você calça, Cláudio? Eu calço esse número que tá aí. Calça que serve. Você calça o que serve, né? Diz que pobre não tem número, né? Então, Eu vou deixar... Ai, que fofo esse. Deixa eu ver. Esse aqui é o mais feminino. Gente, mas como ele é vinho, parece uma pluma. Ele é... Ai, ele é um chinelinho mesmo de dedo. Nossa, mas que chique, E gente. tem um personagem, né? Tá bom aqui, Cláudio? tá bom. Que lindo. Essa é a Joaninha, que é a Luzinha, foi inspirada que na minha filha fofa. quando ela tinha 5 anos. É né? mesmo? Que lindo, gente, mas que graça de chinelo. Fiquei encantada de ver a leveza, sem brincadeira. Isso aqui não pesa, sei lá, acho que 1 grama, é uma coisa, bem. E o mais importante é pluma. a história que cada chinelo conta, né? Por exemplo, a Joaninha nasceu no campo das orquídeas, então o chinelo em imagem conta a história dela, né? No campo das orquídeas. Eu vou deixar um modelo para você sortear para o seu público. Legal. Tá? Então ficará com você. Esse aqui, gente, é o número... Isso é o 3334. Ah, é 3334, tá. A nossa marca mesmo, né? Turma da Mata. Turma da Mata Mata, é uma que sigla, né? Que é a coisa missão linda. ambiental da Turma Animal. Né? E tem esse objetivo. Então a gente acredita que o legado que a gente quer deixar é que a educação ambiental seja algo natural. Né? O Instituto não trabalha só com respeito, isso. Né? Mas aquilo que a gente falou, você só protege aquilo que você conhece, né? E você só protege aquilo que você ama e você só ama aquilo que você conhece. Se você pegar qualquer criança de qualquer idade, pedir para que ele desenhe um bicho, ele vai desenhar um leão, um elefante, uma girafa, que não são da nossa fauna. É verdade. Né? E a nossa ideia é que isso passe a fazer parte do dia a dia. E até mesmo para as pessoas de fora, né? Sim, para as pessoas de fora, também principalmente. Saberem, não é? Saberem Hoje são. as crianças desenham até um rato preto, né? Mas não desenham uma jaguatirica. Né? Nada contra, mas eu acho que para você cobrar essa proteção, você precisa fazer com que a criança conheça, com que a criança tenha contato, com que a criança saiba o que é uma jaguatirica, saiba o que é um mico-leão dourado, saiba o que é um bicho preguiça. Escuta, e o artesão são vários ou só um? Não, é uma artista plástica. Uma artista plástica. É uma artista plástica que é a mãe dos personagens. A gente senta, cria os personagens, ela desenha, depois vai para o projeto gráfico, e depois a gente tem revista para colorir, vai para a revista para colorir. Muito. Escuta, e aonde que a gente adquire? Como é que funciona? Existe um lugar de vendas? Por enquanto, a nossa ideia é futuramente trabalhar com a logística reversa. Como vai funcionar? Você vai adquirir o par, nós vamos acompanhar, né,
quanto tempo vai ficar com você, por exemplo, daqui 1 ano, 2 anos, não serve mais, quebrou, aconteceu algum problema. Você vai devolver para a gente vai descartar isso de forma consciente, né? Então nós vamos acompanhar todo o processo. Hoje vocês podem adquirir pelo e-mail, que é pangeia.org, institutopangeia.org.com ou pangeia.com, né? E aí pode mandar o e-mail, as informações, o número, porque é exclusivo. A gente desenha o projeto. E é muito caro ou não? Não, nada que 100 mil reais não pague. Então, olha, tá ali. Olha, ele é sério, mas de vez em quando ele dá uma soltada que eu achei legal, viu? Não, o chinelo é super ele dá barato. uma quebrada assim na conversa. Não, o chinelo é super barato, a artista plástica é que é cara, né? A gente tem que pagar. Tem cara. Dá mais ou menos, dependendo, dá entre 36 reais, o valor é 59, dependendo do par. Super justo. E assim, por exemplo, vamos supor que ela tem esse lance, esse desenho aqui, né? Esse trabalho. Vocês fazem quantos, assim, por séries, assim, de repente, quanto a pessoa quiser, quanto a pessoa tiver interesse. Claro que eu estou falando do valor do varejo, mas se a pessoa quiser comprar por atacado, pegar para revender, né, nós podemos ter uma negociação. Entendi. Tem uma outra e com proposta. esse dinheiro, vocês vão revertendo em cima do próprio... Isso, vai reinvestindo em outras coisas, né? Por exemplo, o nosso objetivo principal é fazer o longa-metragem Tudo Turma da Mata contra o Conde de Monte Lixo, né? Aí com a equipe da Disney, com outros profissionais envolvidos. Temos o jogo, por exemplo, didático, que a gente vai lançar um jogo matemático, né? Que a pessoa lance os dados. Esses dados terão sinais matemáticos de menos e de mais, que a pessoa vai ter que fazer essa soma para poder avançar e ir avançando nesse jogo. E quem ganhar, se for a Turma da Mata, vai receber um prêmio do meio ambiente exuberante. Se for o Conde de Monte Lixo, vai receber o meio ambiente destruído, né? Então tem cada projeto ele se autossustenta e vai sustentando outros projetos. Né? Escuta, e vocês estão aonde aqui? Na verdade nós estamos em Campinas, nós temos parceria com a Fundação Neandro Silva, onde nós temos a nossa sede do Instituto e eles nos ajudam na captação de recursos. Né? E aí a ideia é ter uma sede aqui em São Paulo também, já estamos negociando, já temos uma diretora aqui em São Paulo, e depois ir continuando com o projeto. Agora, pode falar. É importante dizer que o Instituto Pangeia não trabalha só com esse projeto, esse é um dos braços do Instituto. Nós temos, por exemplo, o projeto Semear, que é um projeto para uma escola de educação e cultura sustentável para jovens em situação de vulnerabilidade social. E nós temos também o projeto Mãos que Semeiam, que é um projeto de educação financeira para jovens na idade do ensino médio. Não sei se é ensino médio ainda, por isso que mudou, que agora é primeiro período, segundo período, enfim. Mas quer dizer, tudo a mesma coisa. No fim é tudo a mesma coisa, é educação. Então a gente trabalha nesse sentido. E foi reconhecido pela ONU como um dos melhores projetos da década. Somos signatários da ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é de 2017 a 2030. É uma coisa muito séria, né? Extremamente séria, embora a gente trabalhe com a fábula, com são personagens, mas por trás tem uma estrutura e uma equipe bem séria, né? Você vê que a equipe está quase dormindo, mas Escuta, me fala uma coisa, e a Turma da Mata, ela não é um projeto só direcionado para crianças, então? Não, ele é para a família, né? Ele é para a família. E esse projeto surgiu das histórias que eu contava para o meu filho, né? Quando ele era bebê, quando ele era criança. E tem uma história que eu estava contando para o pessoal, que eu contei essa história para ele, essas histórias, acho que foi a história mais longa da história, né? Que eu comecei a contar quando ele tinha 3 anos e parei quando ele tinha 9 anos. Quando ele tinha 13 anos, ele sofreu uma cirurgia, né, do apêndice. E aí eu estava com ele no quarto, ele olhou assim para mim e falou: pai, eu estou com saudade das histórias que você contava, né? Que Gostoso, Turma da Mata. Eu contava, por exemplo, a história da onça pintada sem pinta, do jacaré banguela, né? E aí ele com 13 anos, eu lá sentado do lado dele contando. Você não imagina nunca também que ele fosse até relembrar de repente? Não, eu achei que era uma coisa que tinha ficado na infância. Exatamente. Mas a gente sabe que não fica, né? Que, por exemplo, nós temos a ideia de lançar as histórias em quadrinho, que já estamos trabalhando. Então é exatamente para que a criança introjete nela essas ações, por isso transformar os animais em heróis, para que eles possam projetar na criança essa troca. O cotidiano deles também, né? Na vida E absorver essas informações cognitivas de lealdade, respeito, carinho, proteção, cuidado.
né? E isso se tornar algo natural. Então você vai ter futuramente um advogado que entende de proteção ambiental, um médico que entende de educação ambiental, sei lá, uma enfermeira, uma apresentadora que sabe o que é um animal da fauna brasileira. É exatamente isso. Muito legal. Quer fazer alguma pergunta, Gi? A Gi já está com A a Gi já caneta tá com a levantada. caneta, chapéu, faca, tudo na mão já. Eu já estava Tesoura. aqui. Mas mediante ao que o Gilson estava falando, sabe o que me atentou como mãe? Eu tenho um filho de 12 anos. Você dá muita chinelada nele? Não, viu, Gilson? Mas o mais importante, como mãe, é que eu quero resgatar. Isso eu já faço com meu filho Nicolas, que tem 12 anos. Nicolas? É Nicolas. Meu pai é Nicolau. Eu não deixo, Nicolas. eu não faço questão dele passar pela infância dele. É o que o Instituto faz. Olha que bacana. Além de você estar educando o seu filho com as histórias, ainda eu brinquei com ela, né? Até eu escrevi para ela quando ele falou do jacaré. E quando eu olhei, eu até escrevi para ela, eu falei assim, olha que interessante. Se você olhar, quem que remete para mim ou para outras pessoas que estão aqui? Olhando, você remete a Cuco, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas que não é. Hoje, o Instituto relata de uma outra forma. O que faz? Enriquecer a cultura das nossas crianças, que é muito importante. Muito. Muito importante, por quê? Porque não podemos deixar que hoje, nessa geração doida aí que o mundo se encontra, hoje eles pensam em sair, com 10, 12 anos, essas menininhas já estão dançando funk, e aí a juventude, a infância passa muito rápido. Muito, muito rápido. Então, com o Instituto, observando a fala do Gilson, eu pude observar que isso é tão importante que nós não deixamos passar e não devemos deixar passar na infância dos nossos filhos. E é o que você falou, passa muito rápido, né? Muito rápido. Né, Gi? Passa, a vida da gente é assim, ó, pum, quando você vê, você já tá... Eu fiquei muito encantada. Parabéns, viu, Gilson, pelo trabalho. Obrigado. A ideia é essa, é deixar esse legado para que as pessoas possam, de repente o pai está conversando com o filho sobre o que é a proteção ambiental, o que é a educação ambiental, o que é um animal da fauna brasileira. Cada animal tem o seu bioma, que, embora a gente trabalhe com fábulas, ele não foge do bioma dele. A gente vai pegar o exemplo do jacaré. O jacaré é um jacaré de papo amarelo, de fato, mas ele deu um nome, ele recebeu um nome que é Xande. Então a criança vai se identificar, né? O Xande, eu não vou falar de todos, porque são os 15, mas pegando o Xande como exemplo, né? Ele perdeu os pais, porque o Conde de Monte Lixo matou os pais dele, matou toda a fauna, né, dos jacarés. Então ele ficou o último ovinho sobrevivente. Ele foi adotado por um casal de boto cor-de-rosa. Então ele se tornou o primeiro jacaré do papo amarelo vegetariano. Ele não come carne, só come carninha branca, né, e só vegetais. Então o Conde de Monte Lixo o sequestra para fazer um experimento com ele, transformando ele no bicho do papo torto. E o bicho do papo torto, já monstro, quer sequestrar a Joaninha, porque ele acha que a Joaninha dá sorte. E ele acha então que se ele... Eu sempre gostei da Joaninha, sabe, desde criança. A Joaninha tem essa questão, né, das pessoas acharem que ela dá sorte, então o jacaré acha que ele vai dar sorte, né? Então ela vai dar sorte para ele. E a Joaninha sonha em ser vagalume, né? Embora ela seja Joaninha, ela sonha em ser vagalume, e então ela anda com um pisca-pisca nas costas, porque ela dança com os vagalumes. Né? Então assim, cada história vai se completando e cada personagem tem o seu arco Agora, emocional. Gil, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você sempre gostou da literatura, desde criança, assim? Como é que foi a literatura na sua vida? Assim? Eu tenho um problema, assim, que eu era um leitor muito assíduo, né? Eu tenho um livro escrito, não lançado ainda, mas eu lia, acho que 5 livros por semana, né? E era, assim, muita coisa. Eu lia. E era uma coisa sua, Era né? uma coisa minha. Eu tenho uma história com meu pai era assim, anunciante, né? Ele não lia, às vezes eu tinha que ler para ele jornal e tal, meus irmãos também não eram muito chegados em leitura, mas como eu morava muito no interior, numa fazenda, e era tudo longe, então a minha diversão era ler, né? Você veio de onde? Eu, na verdade, nasci em Campinas, mas eu fui morar no interior de Sorocaba, numa fazenda, eu fiquei até os 15 anos nessa fazenda. Né? Gozado, ele tem um sotaque meio mineiro, não tem? Uma fala calma, uma fala serena, assim. É que eu tô bêbado. É brincadeira, gente, eu não bebo. Ele é gozado, ele joga.
Daqui a pouco você tá dormindo, né? Tá tudo bem. O pessoal ali já tá babando mesmo. É que ele tem uma fala serena, assim, então de repente ele joga uma assim, a gente acorda, né? Eu fui para a tribo indígena e eu tomei muito ayahuasca, né? Então eu voltei meio leitado. Mas é gozado. Bom, mas e aí no fim, e aí com essa história eu ia de você bastante, e né? seu pai. Eu lembro que uma vez eu entrei no quarto, acho que era 8, 9 horas da manhã, e eu saí 9 horas da noite, né? E meu pai ficou olhando para onde você estava. Eu falei, eu estava lendo. Ele falou, como assim? Você passou tanto tempo lendo? Eu falei, você vai ficar doido de tanto ler. Eu falei, bom, já devo ser, né? Porque eu lia muito, né? Depois eu comecei a escrever. E assim, e aí, mas você sentia, com certeza, né, que o seu pai no íntimo devia gostar, porque ele passou também a entender e viajando com você nessa tua leitura, eu acredito. Na verdade, assim, o meu pai a gente tinha uma relação bem complicada, mas às vezes meu pai era extremamente inteligente, embora ele não fosse letrado, tem muita gente acadêmico. Que é mesmo. Meu pai também foi uma pessoa muito inteligente, ele fez até o quarta série. Temos uma situação, acho que meu pai não chegou nem a isso, temos uma situação, por exemplo, que ele foi atropelado com um cavalo, né? Ele estava na Raposo Tavares e o carro atropelou, né? Acho que ele estava meio embriagado, e o veterinário, o dono da fazenda chamou o veterinário, e o veterinário olhou para o cavalo e falou, nós vamos ter que sacrificar o cavalo, vamos ter que matar, porque esse cavalo não vai andar mais. E meu pai, entre aspas, ignorante, falou, me dá 3 meses que eu faça esse cavalo andar. Se eu não o fizer andar, eu vou embora da fazenda e deixo tudo para trás, eu mesmo mato o cavalo. Em 3 meses o cavalo estava andando. E ele foi lá no mato, pegou umas ervas, algumas coisas, veio e fez o cavalo andar. Então essa é uma história que eu trago comigo e ele não tinha nenhuma formação acadêmica, né? Não que eu esteja desfazendo aqueles que têm, mas o veterinário queria matar o cavalo, que era o caminho mais fácil, sacrificar, e meu pai tinha uma relação. Ele era uma pessoa sábia, né? Então ele acabou adquirindo. Eu trouxe isso comigo, né? E você com seus filhos, você tem um filho? Eu tenho um filho, o Egon, e tenho a Heloísa, que a Heloísa ainda não sabe que isso é para ela vai saber futuramente. Né, escuta, também. E você desde sempre, então, sempre também fazendo as leituras para eles, narrando as historinhas? Quando eu contava para o meu filho as histórias, eu nunca li história para ele, eu sempre inventei histórias, eu sempre criei. Tinha o dom, né? E colocava ele nas histórias, então ele saía correndo, gritando com a mãe dele, olha, meu pai me pôs na história, meu pai me pôs. E temos uma história engraçada que eu estava com ele no ônibus, onde a gente estava passeando, e eu encontrei um professor da escola normal, e aí cumprimentei, e ele, acho que ele tinha uns 4 anos, ele me perguntou, quem é, pai? Eu falei, meu professor de história. Ele ficou me olhando, é por isso que você conta essas histórias legais? Eu falei, não é esse tipo de história, é outra história, mas enfim, também tem a ver. E hoje meu filho, o Egon, né, ele é um motivo de muito orgulho que ele cresceu um homem extremamente dócil, sensível, extremamente inteligente. Não estou puxando o saco do meu filho, que realmente ele é. Ele é tudo isso. Mas a gente é fruto do meio, né? Eu o fruto não cai longe do pé. Não, bem não cai. Não existe como é filho de peixe não nasce jacaré, né? Não tem aquele ditado. Eu acho que a gente é fruto do nosso meio. Que bom. A gente se torna também orgulhoso de você. Eu me sinto. Isso é muito bom, da gente poder ter, ainda mais seus filhos, ter a chance de ter tido um pai como você. Exatamente, o objetivo é trazer essa energia, né, para que porque é tudo feito com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, né? Que Deus continue te abençoando e te deixando dessa forma, porque é difícil da gente ver, né, criação de pais e filhos no mundo como hoje, né? Eu acho que o mundo está tão doido, como a própria Gislaine falou, o mundo está louco, está virado. Hoje em dia os pais, eles não têm aquela paciência mais. Está uma coisa meio desenfreada. Os pais não estão dando conta, de repente, de que rota seguir, né? De dar uma freada mesmo, de puxada, de falar isso, até aqui você pode, até aqui você não pode. O mundo está muito... Eu sou mãe, eu tenho uma filha de 27 anos, 28 anos, aliás. E a gente sabe o quanto é difícil, né? E dá a impressão que está cada vez pior. Então, a internet, enfim, tem tantas coisas aí acontecendo no meio do caminho, mudando, né, o nosso mundo, e a gente tem que saber aproveitar.
tudo que vem na nossa frente, né? Pro ideia, melhor. embora a gente brinque, né, a gente tem essa consciência de que o importante é que os pais tenham contato com os filhos através desses personagens, da contação de histórias. E isso também agrega, né? Sim. Isso une uma família. Não é o filho catar um livro e falar, vai lá ler o livro, é diferente. Agora, você contar, ter essa paciência, de ter criatividade, né, de contar uma história, de envolver o filho, quer dizer, isso tudo agrega muito na parte da educação. Para os dois, né? Para Sim, os dois sim. a relação vai se tornando cada vez mais harmônica com certeza mais profunda. Né? Então, E hoje eles estão com quantos anos? O menino tem 23, a menina tem 15. Olha que graça. Igor e Heloísa. Né? Tanto que o nome da personagem é Luzinha. O meu filho eu não dei nome dos personagens porque ele tem todos, né? Ele tem, cada um personagem tem um pouco do meu filho. Entendi. Né? E, claro, guardando as proporções. E a sua esposa, hein? Como é que veio isso? Eu não tenho esposa. Ah, não tem? Eu fui fazendo filho por aí. Depois eu... Gente, ele é engraçadíssimo. Na verdade, eu vou ficar sabendo quantos filhos eu tenho depois que eu ficar rico. Então, por favor, me deixem rico. E aí vai aparecer um monte de filho. Vai aparecer um monte de filho. Sou seu filho, tá bom, pode vir. Não tem problema. Vai aparecer um loirinho de olho azul, sou seu filho. Tá ok, é meu filho também. Adota. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Cabendo, dando pra cuidar, né? Eu só não sei se eu vou ter tanta história pra contar, mas... vai. E agora você tem um livro ou dois que você já escreveu? Na verdade eu escrevi, mas não lancei ainda, mas não tem nada a ver com esse projeto, é um projeto particular. O livro chama-se Le Petit Mort, A Vida Conta uma História, que é um romance policial com animais, com personagens reais, com pessoas reais. Por uma questão de problema com a editora, eu acabei não lançando, mas você está convidada para a noite de autógrafos, que a gente ainda não sabe quando vai ser, mas vai ser. Irei então, com o maior prazer. Vamos lá fazer lives, né, né, Gi? Vamos. E a Gi fazendo pergunta. E o Cláudio também, né, Cláudio? Com certeza. você vai ganhar um autografado. Na Eu verdade, achei que o Cláudio ficou hoje, agora ele ficou um pouquinho hoje na nossa entrevista, um pouquinho mais quietinho, sereno, comedido ali, ó, porque nós falamos que o chinelo não vai ficar para ele falou que bom, não sei dele. Não, mas eu tenho uma pergunta. Ah, tem, Cláudio, que bom. Só uma? Só uma. Da fauna brasileira, qual é o animal assim que está qual seria o animal número 1 que está praticamente em extinção? É que assim, na verdade, praticamente toda a fauna brasileira está em extinção, né, em risco de extinção. Todo animal está em risco de extinção. Né? Você tem, por exemplo, a onça pintada, né, que na verdade assim, você classifica por perigo. Por exemplo, se morrer todas as onças, se todas as onças ficarem extintas, você causa um problema de sustentabilidade muito sério. Né? Então assim, eu não sei dizer assim exatamente, o animal X está 100% em extinção. Nós tivemos o problema, por exemplo, da arara azul, que não a ararinha, mas a arara azul, que entrou em extinção, depois entrou em recuperação. Então, assim, é muito vago você dizer o animal X, ele está primeiro na lista. A minha preocupação é que a gente proteja todos. Então, ao meu entender, todos estão em risco em primeiro lugar. Né? Então, você tem que proteger todos, seja o tatu-bola, né? Seja a onça pintada. Né? Então, por quê? Porque é uma cadeia. Se você perde um, desencadeia, né, literalmente todo um problema sério, atingindo o ser humano. Então, a gente trabalha com os animais como porta de entrada, mas a ideia é também proteger a vida humana. Né? A nossa principal preocupação é a vida humana, que também pode entrar em extinção a qualquer momento, se a gente não cuidar do todo. Né? Muito bom. Esse projeto você já levou para alguma escola? Não, Existe a ideia? Nós começamos atrás no governo Edson Moura, né, em 2008, nós iniciamos um projeto político, né, em parceria com Edson Moura na época, que ele desenvolveu o primeiro projeto chamado Projeto Lixo Zero, que é conhecido hoje mundialmente. Nós iniciamos em parceria um projeto de educação ambiental. Só que o que aconteceu? Trabalhar com iniciativa pública é muito complicado, porque é muita incompetência, né? De repente você tem, por exemplo, um governo do Edson Moura que se preocupava com o meio ambiente.
e a gente inicia um projeto. Depois ele deixa a prefeitura, outra pessoa assume, e você não consegue dar continuidade. Então, por isso foi a ideia de fundar o Instituto e o Instituto ser independente e trabalhar com parceiros independentes, né? Então, a gente tem essa ideia de trabalhar com as escolas, mas dentro do nosso próprio núcleo, né? Nós estamos em parceria agora com um banco que vai fazer um investimento, nós vamos criar um núcleo e que todos esses projetos serão desenvolvidos dentro desse núcleo e depois a gente vai levar esse núcleo para várias instâncias, né? Parabéns, viu? Parabéns mesmo. Eu vou ganhar coraçãozinho no caderno? Vai ganhar um monte de coraçãozinho. Bem, Gil, olha, gostei de você, viu? Eu também gostei. Você é uma pessoa de fala mansa, uma pessoa inteligente, uma pessoa que construiu uma diretriz sólida, bonita. Um beijo para os seus 2 filhos e que você realmente almeja cada vez mais o seu sucesso. Obrigado. Eu posso agradecer a equipe? Claro, toda a equipe enorme aqui que estão aqui, ó. Quero agradecer. Olha, eu adorei essa equipe. Essa equipe está convidada a vir sempre gravar comigo, viu? É uma equipe animada, é uma equipe divertida, que fazem perguntas. Eu achei o máximo, tudo o máximo. Exatamente. A gente não tem resposta, mas eles têm pergunta pra caramba. Né? Então, muito obrigado. Obrigada, viu, Gil? Muito sucesso para você. A todos nós. Pode passar pra gente suas redes sociais, seus contatos novamente, por favor? Eu não lembro porque eu não mexo com rede social. Ai, quem é que mexe com redes sociais? Gil.drt, né, que é o Instagram, e tem o Instagram da Turma da Mata, que é turmadamata.com, né, e qualquer pergunta pode mandar para o e-mail, pode ser meu e-mail particular, que é gilsonramos@yahoo.com, e o e-mail do Instituto, que é institutopangeia.org.br. Espero que seja isso. Muito bom. E ó, gente, Cibele Atala, se você quiser de repente uma costura de moda também na sua casa, gente, como não? 11 983765514. Quer deixar seu guarda-roupa inteligente? Liga pra mim que eu vou. E ó, Cibele Atala no meu Instagram, Cibele_Atala, e também no canal do YouTube Cibele Atala. RSTPTV, terça, quinta e domingo das 20 às 20h30. Todo mundo aqui já decorou, né? RSTPTV. Bem, beijo, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau. Sabe o que eu tô achando interessante dessa turma, Gil? Que assim, vai ficando mais tarde, elas vão aumentando.